Você aí? Você mesmo, o japonês com cara de nerd que fica o dia inteiro na frente do computador. Você tá com cara de que entende muito desse negócio de internet, não é mesmo? Acha que a internet tem as respostas para todas as perguntas e quando quer aprender alguma coisa vai correndo no Google perguntar, não é? E se não tá no Google é porque não existe, né não? É aí que você se engana, meu caro. Na verdade, a internet é muito mais do que o Google consegue mostrar. Há uma parte dela que a maioria de nós não conhece. Tá curioso? Quer saber como são as profundezas da internet? Então prenda a respiração que você está prestes a conhecer a Deep Web. Para entender melhor esse assunto complicadinho, vamos usar uma analogia bastante simples. Imagine um enorme iceberg. Provavelmente muitos devem saber que a menor parte dessa massa de gelo fica para fora d'água e o restante fica debaixo dela. A internet como a conhecemos é chamada de Surface Web e engloba esses sites que tanto visitamos. Ela pode ser encarada como a pontinha do iceberg. Já a parte maior, aquela que fica debaixo d'água, corresponde à Deep Web. Esse é um lugar gigantesco que só é acessado através de métodos específicos. Aqui, as pessoas dificilmente são rastreadas com a ajuda de técnicas convencionais. Estudos sugerem que a Deep Web seja mais de 500 vezes maior que a Surface Web. Outros estudos dizem que essa parte de cima, a nossa internet, representa apenas 4% do todo. As pessoas costumam usar a Deep Web pelos mais diversos motivos. Por causa da privacidade, muitas instituições e até mesmo cidadãos comuns recorrem a essa internet invisível para compartilhar e hospedar arquivos. Porém, o anonimato também permitiu o surgimento de uma série de coisas não muito bacanas, como o comércio de drogas, órgãos, armas e até mesmo pessoas, além da pornografia infantil e da encomenda de assassinatos. A Deep Web também tem uma estreita relação com o Bitcoin, aquela moedinha virtual usada para fazer transações sob anonimato. Infelizmente, aqui na Deep Web, o seu uso está constantemente relacionado ao comércio de drogas ilícitas, isso sem falar em muitas outras atividades que são consideradas ilegais. Como é um lugar enorme, existe uma divisão imaginária para a Deep Web, e quanto mais fundo você for, mais difícil fica o acesso e mais extremo tende a ser o conteúdo que você vai encontrar por lá. Marianas Web é o nome dado ao lugar mais profundo da Deep Web, região que provavelmente reúne os maiores segredos de toda a internet. Infelizmente não dá para dizer quais mistérios a Marianas Web esconde, já que acessar seu conteúdo é extremamente complicado e pode ser bastante perigoso. Mas afinal, acessar a Deep Web é ilegal? Não, não é. E qualquer pessoa com algum conhecimento em internet e suas ferramentas consegue fazer isso. Portanto, é bom tomar cuidado. Você já viu aqui no Tecmundo uma ótima explicação sobre o que é a Deep Web, o que você encontra por lá e até como fazer para acessar esse submundo da rede. Mas você sabe como ela surgiu e o que são essas e outras redes paralelas de conexão com a internet? São respostas que você vai encontrar nesse capítulo da nossa série de História da Tecnologia. E olha, já tira o cavalinho da chuva se você espera encontrar conteúdos perturbadores por aqui, porque não vai ter. Para começar, olha só, a gente navega na parte que é indexada da internet, ela é chamada de Surface Web. Todos os sites de busca conseguem encontrar os endereços e listar cada um deles. Aí tem a Deep Web, que é um conceito que muita gente entende errado. Ela não é a parte criminosa ou ilegal da internet, mas sim todos os sites que não são indexados e que só podem ser encontrados por algum tipo de método específico de acesso e navegação. Mas o que são esses conteúdos não indexados? Olha, varia, pode ser serviço de e-mail, internet banking, centrais de comando de universidades e empresas, tudo isso está por lá, por exemplo. Mas dentro da imensa Deep Web também se concentra a Dark Web, e aí sim, o setor que costuma abrigar os conteúdos mais pesados, inclusive os ilegais.
Por causa dessa definição, a história começa bem antes, com o nome das Darknets. Lá no começo das primeiras conexões da ARPANET, que seria um dos esqueletos iniciais da internet lá nos Estados Unidos e que a gente já abordou num vídeo especial aqui no canal, já existiam algumas redes secretas. Elas tinham endereços que não apareciam nos índices oficiais de laboratórios, de bases militares e de universidades, que era quem podia acessar a ARPANET. Isso aconteceu lá no começo dos anos 70 e valia para algumas conexões em que circulavam informações que eram sigilosas. Elas recebiam os dados da ARPANET, mas não estavam abertas e também não enviavam informações para fora. Dessa obscuridade, por ficar ali nas sombras mesmo, veio o nome Darknet. Mas o termo acabou sendo popularizado na indústria mesmo só lá por 2001 e depois em 2002, depois de 2 artigos acadêmicos. Um deles é chamado O Valor Escondido da Deep Web, de Michael Bergman, e também o A Darknet e o Futuro da Distribuição de Conteúdo, de 4 pesquisadores da Universidade de Stanford. Na década de 80, a moda para fugir das conexões tradicionais mudou um pouquinho. Nasceu o uso de servidores em países que eram um pouquinho afastados para compartilhar alguns conteúdos mais privados ou até ilegais. Tipo paraísos fiscais de conta bancária, sabe? Só que com informações e serviços. Países do Caribe eram bastante usados para hospedar esse tipo de conteúdo, que podia envolver apostas e até pornografia. Essa estratégia de abrigar alguns servidores em terras com leis mais flexíveis existe até hoje com os sites de pirataria. Agora a gente chega em 1990, quando o uso comercial da internet começa a se multiplicar aos poucos no planeta entre os consumidores. E aí uma rede centralizada começa a nascer. Isso é muito ruim para quem queria fazer as coisas debaixo dos panos. E aí novas estratégias começaram a ser boladas. Uma delas era proteger os sites com senhas, só para os usuários autorizados. Mas não deu muito certo. O Tor, que se escreve T-O-R, nasceu na metade da década de 1990, no Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. Pois é, o navegador, que é usado para navegar ali nos confins da internet e muitas vezes para praticar crimes, foi criado e financiado por órgãos militares dos Estados Unidos. A ideia do projeto inicial dos cientistas Paul Syverson, Michael G. Reed e David Goldschlag era uma forma de mascarar a identidade online de agentes em missões de campo super secretas ou até de informantes infiltrados. O nome dele é a sigla para The Onion Routing, ou roteamento cebola. Nessa forma de comunicação, cada roteador pelo qual a mensagem ou conexão passa criptografa um pedaço ou camada. Aí, para você chegar na mensagem original, você precisa primeiro solucionar todas as outras codificações, que são as chamadas camadas. Os domínios das páginas navegadas no Tor, inclusive, terminam em um ponto .onion. Um site chamado The Hidden Wiki, ou a Wiki Escondida, é o mais famoso índice com links para navegação por lá. Depois da própria DARPA entrar no projeto e tudo ser paralisado por alguns anos, em 2002 saiu a primeira versão estável do Tor e ele foi liberado para uso civil no ano seguinte. Hoje, uma organização chamada The Tor Project licencia gratuitamente o código da plataforma e mantém tudo funcionando. Mesmo assim, agências do governo ainda foram bastante ligadas ao Tor por vários anos, especialmente em financiamento. E não adianta achar que é só usar o Tor que você está seguro na navegação, porque olha, não é bem assim, viu? Em 1999 surge a Freenet, um projeto do na época estudante Ian Clark. Ele criou uma forma de navegação descentralizada para envio e recebimento de dados de forma livre e segura, ou seja, anônima. Ela é uma plataforma peer-to-peer em que cada usuário armazena um pouquinho da informação que circula por lá. Mas como é tudo criptografado, você não sabe exatamente o que você está guardando na sua máquina. Os sites acessíveis pela Freenet só podem ser abertos por quem está lá e você fica ainda mais seguro se apenas se conectar com seus contatos mais próximos, com os seus vizinhos ali, em um modo de uso chamado Darknet. A Freenet é uma forma de navegação mais idealizada, pensada para países com censura ou usuários que se sentem sufocados na rede atual. Em 2004, já eram 100 nós conectados pelo Tor por voluntários e Estados Unidos e Alemanha eram os países mais ativos. Já em 2011, já eram 2.000 nós por todo o mundo e 6.000 em 2016. Outra rede descentralizada bastante famosa é a I2P, ou Invisible Internet Project. Ela surgiu em 2003 e atua parecido com o Tor, jogando o tráfego de um lado para o outro para evitar a detecção.
Ele é uma comunidade bem independente e começou só como um braço da Freenet, se especializando mais tarde no download de torrents em países com leis pesadas contra a pirataria. Ela se diz mais segura do que o Tor por conta da forma com que separa e envia os dados. Mas olha, talvez o paraíso de dados mais peculiar que a gente já teve é o Raven Co. Ela foi fundada em 2000 por Ryan Leckie e Sean Hastings e era um dos locais mais promissores para você guardar absolutamente de tudo sem qualquer chance de ser penalizado por autoridades. O motivo é que ele ficava no Principado de Sealand, uma micronação não reconhecida pela ONU que fica na costa da Inglaterra e tem como único território as ruínas de uma base naval. Sério, vejam aí, é bizarro. Ele tem menos de 30 habitantes registrados, a maioria nem mora lá. Só que a Raven Co fechou em 2008, especialmente por problemas da empresa com a família real que fundou e se diz dona de Sealand. E foi graças às atividades ilegais na Dark Web que começamos também a conhecer a Bitcoin. A unidade monetária que é descentralizada foi proposta por Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe até hoje se é uma pessoa de verdade ou se é um grupo de empresários. A Bitcoin era a forma de pagamento mais usada, especialmente para compra e contratação de serviços nessas redes paralelas, claro, por conta da dificuldade de rastreamento. Isso inclusive ajudou a sujar um pouquinho a imagem da Bitcoin e até outras criptomoedas até hoje. É claro que a Bitcoin será tema de um vídeo separado aqui na série, é só aguardar. Para você ter uma ideia do crescimento em popularidade dessas redes paralelas e nada seguras, em 2010 a firma de segurança ProSessive estimou que 50 mil sites extremistas e 300 fóruns terroristas já habitavam a Dark Web. Isso fora a venda ou a troca de conteúdos piratas envolvendo temas muito pesados, como encomenda de assassinatos, venda de drogas e até consumo de pornografia infantil e outros conteúdos perturbadores. E existe um mito de que a internet guarda um lugar ainda pior. O nome é Marianas Web, que tem o nome inspirado no ponto mais profundo do oceano na Terra, a Fossa das Marianas. Esse seria aí o fundo do poço mesmo, o ponto mais perturbador, mais maluco, mais perigoso e tudo mais, mas não acredita nisso não porque é falso. A Dark Web apareceu mesmo para o público geral em 2011. É o ano de fundação da norte-americana Silk Road, uma plataforma na Deep Web de venda de drogas, remédios de uso controlado e até de alguns produtos legalizados, tipo livros. O nome vem da Rota da Seda, as estradas comerciais do século IX para ligar Europa e Ásia no comércio de várias mercadorias, incluindo a seda. A plataforma começou bem limitada, com poucos vendedores e regras bem rígidas do que podia e não podia por lá. O líder tinha o apelido de Dread Pirate Roberts, um personagem do excelente filme A Princesa Prometida, que lutava por ideais libertários e não gostava nada de autoridades. Só que logo a mídia começou a fazer matérias demais sobre essa lojinha aí, e isso chamou a atenção de políticos e autoridades dos Estados Unidos. Em 2013, Ross Ulbricht foi preso e condenado à prisão perpétua por ser o fundador do site. Mas ele negou que era o atual Dread Pirate Roberts e falou que tinha alguém ali que assumiu o lugar dele e tocou os negócios, mas ninguém sabe quem é. O documentário Deep Web de 2015 cobre bem esse caso e também traz o ponto de vista do Ross. Novas Silk Roads tentaram nascer inclusive na I2P e, claro, a venda de drogas não acabou na Dark Web depois dessa operação, mas nenhuma plataforma tão grande apareceu depois do caso. Mas afinal, é só crime e coisa pesada que a gente vê nessas redes? Bom, a quantidade de conteúdo existente na Deep Web é enorme, muito maior do que aquele que circula na superfície. Só que como a gente falou lá no começo, nem tudo da Deep Web é perturbador ou ilegal, apesar de sim esse conteúdo existir em massa por lá se você procurar bem. A gente realmente não recomenda que você vá atrás assim de repente, até porque a quantidade de criminosos e hackers que estão só esperando pessoas menos experientes aparecerem por lá é bem alta. O uso de VPNs e outros meios de mascarar a sua identidade é essencial, mas também pode não garantir nada. Quer dizer então que tudo isso precisa ser desligado? Também não, porque existir um espaço não indexado, seguro e próprio para a liberdade de expressão também é importante. A própria Wikileaks já recebeu muita coisa via Deep Web, justamente pelo medo de rastreamento de quem faz esses tipos de vazamentos. E os chineses também escapam do pesadíssimo firewall lá do país, usando o Tor.
E essa é a história da Deep Web, um lugar polêmico, controverso, obscuro e meio perigoso, mas essencial para a história da tecnologia e da internet. Para que não haja dúvidas quanto aos termos, nós dividimos a internet em 3 partes diferentes: Surface, Deep e Dark Web. Em tradução direta, a superfície, a parte profunda e a parte escura ou obscura da internet. Pode até ser que existam mais partes, mas entender o conceito dessas 3 já é o suficiente para que não tenham nenhuma confusão quando alguém te perguntar o que é cada uma delas. Vamos começar pela parte em que todo mundo conhece, que inclusive é a parte que você está agora nesse exato momento, a Surface Web. Uma metáfora bem conhecida é a do iceberg, onde uma pequena parte pode ser vista por todos, enquanto mais da metade está escondida embaixo d'água. Na internet é praticamente a mesma coisa. A Surface Web, ou a superfície do iceberg, é toda a parte da internet indexada, ou seja, que aparece nos motores de busca como o Google ou o Bing, e que consequentemente todo o público tem acesso livre. Pesquisou, apareceu, clicou e pronto! É Surface Web. Os mais estudiosos desse tema falam que a Surface Web corresponde a apenas 4% de toda a informação existente na internet. Todas as horas de vídeo do YouTube, todas as mensagens de bom dia do WhatsApp, todos os textões de Facebook que você conhece estão nesses 4%. Aliás, isso é um estudo e tem até link aí na descrição para você dar uma checada nesses dados. Descendo um pouco mais no nosso iceberg, chegamos à famosa Deep Web. Diferente da Surface Web, a Deep Web é composta por sites não indexados, ou seja, que não aparecem nos motores de busca, como o Google. Isso significa que as informações presentes lá só podem ser acessadas se você realmente desejar e tiver o caminho até elas. Dá pra falar que a Deep Web, no geral, tá bem embaixo do nosso nariz e a gente só não consegue enxergar porque não tem a lente correta para isso. Ou melhor, não temos o endereço para chegar até lá. A Deep Web é basicamente a web privada. Quem acessa essa parte da Deep Web, na maioria dos casos, utiliza redes criptografadas, que ocultam a sua identidade, como o Tor, o I2P e o Freenet. Esses softwares funcionam como os demais navegadores, tipo um Chrome, Firefox ou Safari, mas com a diferença de que as informações de IP e dados do usuário são escondidas por eles. É bem importante mencionar que os sites registrados nessas redes usam servidores um pouco diferentes do que estamos acostumados a ver. Para começar, os domínios .tor são completamente independentes do ICANN, uma entidade internacional responsável por resolver o DNS de cada domínio. Mas além da Deep Web, tem uma parte cheia de mitos internet afora, a Dark Web. É como se você adicionasse mais um grau de segurança, deixando os sites e os seus criadores ainda mais complicados de serem identificados. Nessa camada obscura da internet, a criptografia é extremamente complexa, permitindo que apenas usuários avançados e que entendam o que estão procurando cheguem até lá. A maioria dos seus domínios não fazem o menor sentido, sendo cheios de letras e números aleatórios. De novo, ser difícil de achar, de traquear e de ter acesso não quer dizer que a Dark Web é apenas baseada em crimes pesados, mas claro, esse é um dos motivos de alguém querer se tornar tão anônimo assim. Então essa camada é aquela área no qual você, cidadão de bem, prefere nem se envolver. A Deep Web é composta por todo domínio não indexado, que não é encontrado nos buscadores comuns, e a Dark Web é uma pequena parte da Deep Web, na qual podem ocorrer crimes e compartilhamentos de situações e informações ilegais, como comercialização de drogas, negociações com hackers e assassinos e demais delitos. Mas para chegar até lá, você precisa ter um acesso direto e entender o que está fazendo. Não dá para chegar lá de forma aleatória, entendeu? Tem uma galera que fala que para chegar de fato na Dark Web, você precisa de algumas manipulações de hardware no seu equipamento e não somente software, como rola na Deep Web. Esse vídeo tem como objetivo somente falar da diferença das camadas da internet e tentar desmistificar alguns mitos sobre esse conceito e não necessariamente promover ou convencer qualquer pessoa de entrar na Dark e na Deep Web, beleza? A única coisa que a gente tem certeza é que a internet é gigantesca e dificilmente teremos acesso a tudo que ela pode disponibilizar.
Em junho de 2013, o mundo foi impactado pelo projeto de monitoramento global chamado PRISM, que foi deflagrado pelo Edward Snowden. Inclusive, até hoje ele está lá em asilo político na Rússia por conta desses vazamentos que mudaram a forma com a qual nós interagimos com nossos dados online. Desde então, ninguém que usa a internet diariamente tem 100% de segurança com os dados que ficam armazenados nos servidores das empresas. Uma forma de aumentar a segurança do tráfego de informação é usar navegadores como o Tor, que além de te proteger contra malwares, aumenta a encriptação de seus dados e ao esconder o seu IP, protege também a sua identidade na internet. Para entender como o Tor funciona, antes precisamos entender como os outros navegadores funcionam. Quando eu solicito uma página da web para o navegador, digitando o endereço lá na barra, ele encontra a cópia do servidor e começa a renderizar o que eu estou pedindo localmente, juntando todos os arquivos HTML que vai recebendo do servidor. Por isso que um site bem otimizado carrega rapidinho, enquanto um site lento, cheio de imagens e vídeos, demora mais a carregar. No Tor é um pouco diferente, porque acima de tudo você precisa de privacidade e segurança na navegação. Quando você solicita uma conexão com o site pelo Tor, você pula entre 3 diferentes computadores ao redor do mundo, que formam a rede de camadas do Tor. Inclusive, o nome Tor, ou The Onion Router, é uma menção às camadas de uma cebola. Todo esse acesso em camadas pode causar lentidão na hora de carregar os serviços que você usa diariamente, como Gmail, Facebook ou YouTube, porque eles vão passar por alguns lugares, fazer algumas paradas antes de chegar em você, mas isso garante o seu anonimato na internet. No final das contas, além de confundir pessoas ou serviços mal intencionados por conta desse esquema bem complexo de encriptação, o Tor ainda é capaz de mascarar os seus endereços de IP e bloquear as tentativas de hackers acessarem o seu PC. Quem utiliza esse programa ainda pode ter mais uma vantagem muito útil, que é a possibilidade de esconder a sua localização. O Tor não permite que as páginas acessem informações pessoais de seus usuários, já que ele bloqueia isso tudo antes mesmo que seja solicitado para você. Então nada de receber propagandas direcionadas depois que você foi atrás daquela ração especial para cachorro que eu sei que você está atrás. Esse browser é sem dúvida nenhuma um competente programa para dificultar e impedir o acesso de criminosos aos seus dados. Porém, nada na internet é 100% seguro. Ele esconde o seu IP e a sua localização com o intuito de manter a sua identidade anônima, mas é necessário saber que a melhor solução ainda é unir prevenção e instrução. Por isso, de nada adianta ficar escondido na internet enquanto navega aí de forma inconsequente. Certifique-se de usar senhas fortes, a verificação em 2 etapas nas suas contas e não fazer compras em sites desconhecidos e estranhos. Um dos grandes motivos de instalar o Tor é acessar a Deep Web. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e dá uma olhada na nossa explicação sobre o tema. Para instalar o Tor, é só acessar o link que eu estou deixando aqui na descrição, baixar o instalador, que inclusive já está disponível em português, e pronto. Para ter certeza que você está oculto na internet, certifique que você esteja com serviços habilitados e em pleno funcionamento. A qualquer momento é possível habilitar ou desabilitar esses serviços sem nenhuma burocracia nenhuma. Assim, quando quiser se sentir mais protegido, basta habilitar o Tor e quando achar que já pode navegar com IP à mostra, basta desabilitar. É muito fácil. Para acessar o Tor no Android, você precisa seguir 2 passos. O primeiro é instalar o Warbot Proxy, que vai se conectar às redes do Tor para criptografar e deixar o seu tráfego anônimo. E depois instalar o Warfox, que nada mais é do que um navegador para acessar a rede Tor. É basicamente o Tor Browser para dispositivos mobile, que também é baseado no Firefox. No iPhone, basta você acessar via Onion Browser, que até tenta implementar algumas etapas de segurança para o usuário. Mas no iPhone existe uma limitação de software por conta da Apple, que obriga os navegadores de terceiros a usarem o motor de navegação WebKit, o mesmo do Safari e do Chrome. De novo, não há nada de errado em fuçar de forma anônima na internet, nem de navegar na Deep Web. Basta que você tenha consciência, como já deveria fazer também na Surface Web. Se você tiver qualquer dúvida na instalação desses aplicativos, eu vou deixar aqui na descrição o passo a passo lá do Tecnoblog. Tá muito completinho, até porque os caras mandam bem nisso aí.